Olá, meus irmãos, estamos aqui mais uma vez, graça e paz a todos vocês. Deus nos dê a graça de termos um bom domingo. Hoje é domingo de Páscoa. Hoje à noite vamos estar fazendo uma live. Os irmãos já receberam aí o link aí do Cariton. Deve abaixar o aplicativo que ele passou no grupo da igreja. Então vamos estar tentando estar juntos. Não está gravando agora de manhã, de noite vamos estar fazendo essa live. Se der certo, nós vamos estender isso para os outros cultos, tá certo? Se der certo, a gente gostar, então vamos estar fazendo isso. Mas o que queremos é logo estar juntos, né, na igreja. Não tem nada que substitui, mas enquanto isso vamos fazendo o que pode. Bom, nós estamos aqui então para fazer o nosso estudo de Apocalipse, e hoje nós vamos entrar em Apocalipse 6. E eu vou ler todo o capítulo 6, porque ele é importante a gente ter a visão geral, e depois nós vamos entrar em alguns detalhes hoje e vamos dar prosseguimento nos outros dias neste capítulo, tá bom? Então, Apocalipse capítulo 6. Então, de 1 a 17, são 17 versículos. Então, diz assim a palavra de Deus: Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: Vem. Vi então, e eis um cavalo branco e seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Quando abriu o segundo selo, ouviu o segundo ser vivente dizendo: Vem. E saiu outro cavalo vermelho e o seu cavaleiro. E foi-lhe dado tirar a paz da terra, para que os homens se matassem uns aos outros. Também lhe foi dada uma grande espada. Quando abriu o terceiro selo, ouvi o terceiro ser vivente dizendo: Vem. Então vi, e eis que um cavalo preto, e o seu cavaleiro com uma balança na mão. E ouvi uma como que voz no meio dos 4 seres viventes dizendo: uma medida de trigo por 1 denário, 3 medidas de cevada por 1 denário. E não danifiques o azeite e o vinho. Quando o Cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: Vem. E olhei, e eis um cavalo amarelo, e o seu cavaleiro, sendo este chamado Morte, e o inferno o estava seguindo. Foi-lhe dada autoridade sobre a 4ª parte da terra, para matar a espada, pela fome, pela mortandade e por meio das feras da terra. Quando ele abriu o 5º selo, vi, debaixo do altar, as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: Até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então cada um deles foi dada uma vestidura branca, e lhes disseram que repousasse ainda por um pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram. Vi quando o Cordeiro abriu o 6º selo, e sobreveio grande terremoto. O sol se tornou negro como um saco de crina, a lua toda como sangue, e as estrelas do céu caíram pela terra como figueira, quando abalada por vento forte. Deixa cair seus figos verdes, e o céu recolheu-se como um pergaminho quando se enrola. Então todos os montes e ilhas foram movidos do seu lugar. Os reis da terra, os grandes, os comandantes e ricos, os poderosos e todo escravo e todo livre, que se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes e disseram aos montes e aos rochedos: Cai sobre nós e escondei-nos da face daquele que assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem há que pode suster-se? Muito bem, irmãos, vamos orar. Deus Todo-Poderoso, somos gratos ao Senhor pela
imensa bondade sobre nós. E pedimos que o Senhor nos dê a graça de estudarmos esse livro, e especialmente agora esse capítulo, e aprendemos dele e aprendemos do Senhor com o objetivo de glorificá-lo. Ó Pai, dá-nos a bênção de podermos estar aplicando a Tua palavra em nossas vidas, fazendo a Tua obra, glorificando o Teu nome, adorando o Senhor em nossos lares, mas também, de alguma forma, evangelizando como a gente pode. Pai, talvez da internet, talvez dos nossos conhecidos. Então nos dá a graça que a igreja do Senhor não fique parada. Eu te peço, Senhor, te agradeço em nome de Jesus. Amém. Bem, irmãos, então neste capítulo o Senhor Jesus começa então a abrir os 6 primeiros selos. É importante ressaltar novamente a dignidade de Jesus de abrir os selos, porque com a abertura do primeiro selo vai começar o juízo sobre a terra e sobre as nações, e muitos flagelos se desencadearão, muita destruição, muita morte acontecerá, dos quais nunca houve precedente na história. Somente aquele que proveu a salvação para a humanidade tem o direito de abrir os selos e começar esse grande julgamento. Esse grande julgamento ele é conhecido como a grande tribulação, que irá assolar e matar mais do que o coronavírus, mais do que a gripe espanhola, mais do que a Segunda Guerra Mundial. E neste julgamento todos estarão no grupo de risco. Esse tempo irá mostrar que a resposta não está nas mãos do homem. Nunca esteve. Porque toda dádiva e todo dom perfeito vem lá do alto, descendo do Pai das luzes. Então vamos hoje ficar nos contornos desse primeiro selo. Então essa parte aqui que diz o seguinte, vamos ficar nesses versículos aqui de Apocalipse. Vi quando o Cordeiro abriu um dos 7 selos, e ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de trovão: vem. Vi, então, e eis um cavalo branco, e seu cavaleiro com um arco. E foi-lhe dada uma coroa, e ele saiu vencendo e para vencer. Então aqui, irmãos, nós temos aqui alguns personagens, e eles vão aparecer durante esse capítulo. Os 4 seres viventes, eles são personagens que vão estar atuante aqui nessa abertura desses selos, principalmente na abertura dos 4 primeiros selos, referindo-se a esses os 4 cavaleiros de Apocalipse. Mas então esses 4 seres viventes. Então aqui fala o primeiro ser vivente, o segundo ser vivente, terceiro ser vivente. A ordem não fala quais que são. O que diferencia esses seres viventes é o rosto deles. Lembra que um tinha rosto de leão, outro tinha rosto de homem, outro tinha rosto de uma novilha, um novilho, e o outro tinha rosto de uma águia voando. Então o que diferencia eles é o seu rosto. Eram 4 seres viventes e eles vão aparecer aqui. Então, quando ele abre o Senhor Jesus aqui, que é o Cordeiro, né, abre o primeiro selo. Então, esse primeiro ser vivente, que o que aparece lá primeiro é o leão, né, é o que tem a cara o rosto de leão. Talvez seja esse que vem primeiro aqui. E ele grita, então, vem. Então, todos depois da abertura do selo, então ele tem essa questão de esse grito. E João fala que é como de um trovão. E ele dizendo, vem. Então esse grito, essa voz alta, alguns podem pensar que seja para João, mas talvez seja exatamente uma ordem para aqueles cavaleiros, para aquelas pessoas que estavam esperando a sua hora, esperando o dia, o momento para começar a atuar. Então quando ele diz, vem,
Senhor abriu os selos, os anjos dão a ordem, porque já está tudo planejado dessa forma. Ele fala, vem. Então vai vir o primeiro cavaleiro, assim por diante. Bom, então, ele abriu dos 7 selos e a expectativa encheu todo o céu. E o cordeiro então pega o livro, começa a desatar os seus selos um por um. Então ele não abre tudo, é um por um. O relato então dá início, irmãos, à grande tribulação, que ocupa a maior parte do livro de Apocalipse. Então, essa tribulação, ela é composta dos capítulos 6 até ali o capítulo 19 do livro de Apocalipse. Então a maior parte do livro de Apocalipse está dentro desses 7 anos de tribulação. Eu vou explicar mais tarde por que 7 anos, tá? Então nós vamos estar explicando isso mais tarde aqui. Então João continua no céu, juntamente com o cordeiro, os 4 seres viventes, os 24 anciãos. Então, o que João vê com a abertura dos 7 selos, ele vê nos céus. Mas o que João vê vai afetar os habitantes da terra. Então, Apocalipse tem isso, é uma visão do céu e depois mostra aquilo que vai estar acontecendo na terra. Uma hora vai no céu, hora na terra. Então nós podemos ver isso. O número 7, irmãos, indica a perfeição. Esse número é muito importante no Apocalipse, ele aparece muitas vezes aqui. Então indica a perfeição, mesmo que a terra venha a agonizar diante de tantos flagelos, o número 7 mostra a perfeição do propósito de Deus. Cada porção do livro era selada individualmente. E o último selo prendia todo o exterior do livro. E o último selo também, ele dava abertura para que mais 7 flagelos acontecessem. Então aí vai acontecer que 7 trombetas vão ser tocadas, e mais 7 flagelos vão acontecer. E a última trombeta vai dar abertura para 7 taças da ira de Deus, mais 7 flagelos vão acontecer. Se nós estamos achando o coronavírus alguma coisa terrível, né? Algumas pessoas estão minimizando o perigo, mas não é tão pequeno assim não. Pode ser agora, perigo pouco, né? Mas a questão do vírus é que ele multiplica. É multiplicação, não é que ele é um crescimento só soma, é multiplicação, por isso que é perigoso. Então veja, abriu os selos, então ele diz, ouvi um dos 4 seres viventes dizendo, como se fosse voz de um trovão, vem. Então já explicamos isso aqui, né? Esse vem, então, é uma ordem para aqueles que estão para vir. Então, olha, o primeiro lá seria o primeiro cavaleiro que vai vir. O primeiro cavaleiro montado no cavalo branco, com a coroa na cabeça. Então, e ele então foi dada a ordem para ele vir. Então, essa é o desencadear de tudo isso. O capítulo 4 e 5 são cenas que ocorrem no céu, enquanto que o capítulo 6, a abertura do livro está ocorrendo nos céus, mas o desencadear do resultado da abertura dos céus, da abertura dos selos, vai acontecer na terra. Ou seja, então, tudo que o resultado daquilo que está acontecendo nos céus, vai estar acontecendo na terra. Então vamos. Então, à medida que o cordeiro vai abrindo os selos, vai tomando, a terra vai sendo, sofrendo as suas consequências. É um tempo de julgamento, irmãos. É um tempo de julgamento. Esses 7 anos é um tempo de julgamento. Por isso que muita gente tem medo do livro de Apocalipse, porque na verdade a sua maior parte, né, do capítulo 6 até o 19, tem 21 capítulos só, né? Então vai falar desse juízo. Muita gente não gosta do livro de Apocalipse, tem gente que nunca leu porque tem medo. Então, porque a sua maior parte é de juízo, de julgamento. Então o que vai acontecer
vai estar desencadeando esse julgamento aqui. Com a abertura dos selos, então o julgamento vai acontecer. Então eu gostaria de ler aqui para os irmãos João capítulo 3, verso 17. Diz assim, a respeito do Filho de Deus, a respeito de Jesus. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Então, quando Jesus esteve aqui, ele mesmo falou essas palavras. Li minha conversa com Nicodemos, depois do João 3,16, João 3,17. Eu falei, o Filho do Homem não veio aqui para julgar, ele veio para salvar. Então, nós estamos ainda nesse tempo de que o Filho de Deus, que Jesus Cristo, veio para salvar. Está aberto ainda a oportunidade para as pessoas crerem em Jesus e serem salvas. Mas quando encerrar o tempo da igreja, a igreja for arrebatada, então o Senhor Jesus vai abrir os selos, aí sim ele vai estar no seu papel de juiz. E ele vai julgar. Então quando ele estava aqui, ele não veio para julgar. E agora ele vai ser o juiz, vai julgar. E veja, a sua dignidade de estar abrindo os selos, porque ele deu oportunidade. Vocês querem escapar do juízo? Vocês querem escapar de todos os flagelos que estão descritos no livro de Apocalipse? Então creia no Senhor Jesus. Arrependa-se dos seus pecados. Venha confiar nele como seu único e todo suficiente Salvador. Essa é a chamada de arrependimento, essa é a chamada de hoje, esse é o evangelho de hoje. Crer no Senhor Jesus Cristo e será salvo. Então, essa é a oportunidade que se tem ainda, porque ainda estamos... isso aqui foi uma visão futura que João viu. Ainda não deu início. O Senhor Jesus ainda não abriu os selos, ainda não abriu. Isso aqui é algo que vai acontecer, certo? Mesmo que João teve uma visão futurista do que vai acontecer, mas ainda não está acontecendo, não aconteceu, mas irá acontecer. Então vamos aproveitar a oportunidade de Cristo. Então Cristo veio para buscar e salvar o perdido. Tá? Então nós estamos ainda nessa época de Jesus Cristo Salvador, ok? Agora, com a abertura dos selos vai chegar a hora de julgar, e esse julgamento está descrito então aqui, conforme falamos. Então o leitor de Apocalipse deve notar que é uma ligação bem estreita entre os 7 selos, as 7 trombetas e as 7 taças. São 3 grupos de 7 flagelos, totalizando 21 flagelos. Então, meus irmãos, já pensou aqui? Nós estamos aqui enfrentando esse flagelo do coronavírus. Nós não estamos na abertura dos selos ainda não. Isso aconteceu na história, várias coisas que realmente morreram muita gente, né? Então, olha, a gripe espanhola morreu 50 mil pessoas, a Segunda Guerra Mundial morreu 60 mil pessoas e outras guerras também morreram muita gente. Então, na história humana sempre tem essas coisas. Mas guerra e rumores de guerra, essas coisas que estão vindo, pandemia, essas coisas. Então, mas já pensou? Acabou isso, estamos pensando aqui, lá para final de junho, tá? Nós vamos estar livres, em setembro estaremos livres desse coronavírus. Que alívio saber que vai ter um fim, graças a Deus por isso. Aqui Apocalipse, quando a gente vê, começa um flagelo, agora vai ter um fim. Aí começa outro. 21 flagelos. Então, vai ser uma época de julgamento. Então, isso é muito sério. Tá, irmãos? Então, vamos proclamar o Evangelho. Vamos falar o Evangelho como a gente puder das pessoas. Vamos falar de Jesus Cristo. Talvez você pode replicar esse estudo, que pode estar mostrando para as pessoas da necessidade que elas têm de crer no Senhor Jesus Cristo. Então são 21 flagelos, né? As trombetas vão seguir logo após a abertura do último selo e as taças vêm logo após a última trombeta. O Cordeiro irá abrir os selos e os anjos tocarão as trombetas de Deus. Então, olha, o Cordeiro abre os selos, os anjos tocam a trombeta de Deus e a taça é chamada lá de
taça da ira de Deus. Então podemos dizer Cristo, que é o Cordeiro, os anjos e Deus Pai, a ira de Deus. Certo? Então veja, então 21 flagelos. Conforme Lucas, um dos referências que eu estou baseando também aqui o nosso estudo, dos selos saem as trombetas e das trombetas procedem as taças. É como se fosse um tivesse dentro do outro. Então olha, dentro dos selos está as trombetas e dentro das trombetas estão as taças. Quer dizer, começa aqui, automaticamente vai abrir as trombetas, vai abrir também as taças, que um contém o outro. Então olha, os selos contêm as trombetas e as taças, as trombetas contêm as taças. Então isso aqui ele fala sobre isso, e é interessante, porque realmente é isso que acontece mesmo. Eu não olhei. Devemos lembrar, irmãos, que nessa época a igreja já terá sido arrebatada. E a igreja não vai passar por esses 7 anos de flagelos. Na verdade, o capítulo 6 ele dá início ao cumprimento da profecia de Daniel. Então é importante que a gente leia essa profecia de Daniel, que está aqui em Daniel 9, 24 a 27. Daniel 9, 24 a 27. Diz assim, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade, para fazer cessar as transgressões, para dar fim aos pecados, para expiar a iniquidade, para trazer justiça eterna, para selar a visão e a profecia, e para ungir o Santo dos Santos. Sabe e entende desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, até ungido ao príncipe 7 semanas e 62 semanas. As praças e as circunvalações se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Muito bem, então essas são a profecia que Daniel fez. E lembra que Deus revelou essa profecia, revelou essas verdades para Daniel logo após ele fazer uma oração, pedindo a Deus a respeito do futuro de Israel, como é que ficaria tudo. E Deus então revela para ele, e aqui dá todo o esboço de como seria a história de Israel nesses pequenos versículos aqui. Então ele coloca em 70 semanas. Na verdade aqui são 70 semanas de anos. O grande mistério ficou que essas 70 semanas aqui, 69 semanas, se cumpre, né, já na época do Senhor Jesus, lá quando ele morre. Veja, olha para vocês verem aqui, ó. Sabe, desde a saída da ordem para restaurar e para edificar Jerusalém, isso foi quando Artaxerxes fez a ordem lá, e ele sai para poder sair de Jerusalém e ir sair de Jerusalém, não, sair da Pérsia e voltar para reedificar Jerusalém. Veja, até o ungido, o príncipe. Então até esse ungido é Cristo. Então olha, 7 semanas e 62 semanas. Então aí vai falar o que vai acontecer. Então vai ficar faltando uma semana. E esta uma semana, nós vimos que ela não vai ter cumprimento ainda. Porque depois vai falar aqui que vai se revelar uma outra pessoa, um outro príncipe, ó. Veja aqui, olha. Depois de morto, ungido já não estará, e o povo de um príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário. Então muitos interpretam que aqui seria a destruição de Jerusalém no ano 70, os historicistas. Mas nós cremos que, porque aqui já tinha nascido a igreja, então para aqueles que acreditam que a igreja substituiu Israel, talvez essa interpretação para eles seria mais adequada. Mas nós cremos que Deus ainda tem um plano para Israel. Por isso, e porque essa aqui foi uma oração para Israel.
Não tem como falar, vou cumprir no outro povo, que são aqui a igreja. Não, o cumprimento não foi, o cumprimento vai ser para Israel. Então, por isso que a interpretação de Daniel aqui está faltando uma semana. E houve um intervalo onde Jerusalém, onde todos, que a Bíblia chama Tempo dos Gentios, que está sendo cumprido a época da igreja. Então, quando a igreja for arrebatada, termina a época da igreja, então aí vai se desencadear essa última semana, que vai ser uma semana, tem 7 dias, dias de anos, então 7 anos. Aí a razão porque esse tempo da tribulação será de 7 anos. Ok? Então esse é o que nós temos até aqui. Então, o mundo sempre desafiou Deus e dá a impressão que, mesmo desafiando, parece que prevalece. O inimigo de Deus, Satanás, parece estar tomando conta de todo mundo. O que as pessoas creem e o que as pessoas aguardam realmente está sendo determinado muito pela influência maligna. Hoje a influência do ateísmo está muito grande. Então o Senhor que tudo vê, aguarda o dia determinado por sua soberania para vingar dos seus inimigos. Então é necessário então que o inimigo vai achar que vai estar tudo bem, que vai crescer, mas vai acontecer então que ele vai ser deposto, vai ser julgado. Na verdade, nós vamos estar vendo aqui que parte desses flagelos vai vir do próprio homem da iniquidade, do próprio anticristo. E nós vamos estar estudando sobre isso aqui também. Então o inimigo de Deus, ele está tendo vitórias, parece que ele está dominando o mundo com toda a sua filosofia, e na verdade o mundo jaz no maligno, como a palavra de Deus já disse, né? O mundo jaz no maligno, a filosofia dele, o sistema dele é todo maligno. Então, essa é uma realidade. Mas o Senhor que tudo vê, então está aguardando o dia, tá? Então o Senhor vai desencadear esse flagelo. Então eu vou encerrar hoje com o Salmo 2, de 1 a 5, porque ele fala muito a respeito como que o Senhor vê essas nações. Olha, então diz assim, olha: por que se enfurecem os gentios e os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos os seus laços e sacudamos de nós as suas algemas. Não é isso que nós observamos hoje? Mas veja aqui, olha a reação de Deus. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo lhes há de falar, e no seu furor os confundirá. Então, meus amados, o dia da ira do Senhor vai chegar. Enquanto isso não vem, irmãos, vamos estar fazendo a obra de Deus enquanto estamos aqui, porque a igreja vai ser arrebatada. Então vamos mostrar para o mundo que nós somos de Deus, vivendo a vida de Deus. Deus abençoe, dê um bom domingo para todos nós.